Boa tarde, amigos, irmãos, em Cristo Jesus. Boa tarde mesmo. Hoje é sábado, né? Eu queria compartilhar uma palavra, né? Fazendo de alguma forma alusão a tudo aquilo que está acontecendo no mundo, né? Aqui no Brasil e, né? Na igreja, né? Eu falo a igreja de último porque eu falei o mundo, nas nações, o Brasil e a igreja. A igreja nós chamamos o povo de Deus, né? A Bíblia chama o povo de Deus, né? Então, cabe lembrar, né? Que estamos vivendo nos últimos tempos e que muitas coisas estão acontecendo na Terra, muitas coisas estão acontecendo no mundo, muitas coisas catastróficas estão acontecendo aqui no Brasil, né? Muitas coisas, né? Não é somente numa região, não é somente numa cidade, não é somente num estado, estão acontecendo muitas coisas que quizás milhares de pessoas também desconhecem, né? Mas hoje eu queria ler uma palavra, não é? No livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, né? Isaías é um dos profetas messiânicos, é um profeta que mais faz alusão, né, a Jesus, à volta de Jesus, né, às profecias messiânicas, a tudo aquilo que vai acontecer para o povo de Deus, se o povo de Deus não se arrepender e se o povo de Deus se arrepender. Amém? Então, é tipicamente um livro totalmente messiânico, amém? Inspirado do Messias, inspirado pelo Espírito Santo para o povo de Deus, né? Que temos as primícias do Espírito Santo, que temos a graça de termos o Espírito Santo que nos dá entendimento, que nos dá discernimento, né? Sobre todas estas coisas, amém? Nós entendemos que estamos vivendo tempos de sinais, tempos onde a palavra está se cumprindo, onde a palavra cada vez mais de forma nítida está manifestando a veracidade da palavra de Deus, né, da inspiração do Espírito de Deus, né, nas Escrituras, e vemos que realmente é fato verídico, é fato comprovado, é fato confirmado, né, de que a palavra de Deus está cumprindo nesses últimos dias. Amém? Glória a Deus por isso, né? A glória é do Senhor, então entendemos que a palavra de Deus é real, é verdadeira. Amém? Então, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, shalom neste Shabbat, neste sábado. Amém? E que o nome do Senhor Jesus hoje venha a ser glorificado, né? Eu já malhei, já treinei aqui, né? Já fiz meus exercícios físicos, já fortaleci meu corpo, já fortaleci meu shape, né? Graças a Deus. Agora vamos fortalecer o espírito, amém? Vamos fortalecer a nossa vida espiritual, vamos fortalecer a nossa fé, vamos fortalecer a nossa convicção, vamos fortalecer, aleluia, a presença de Deus em nós, vamos nos fortalecer nós na presença de Jesus, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é salvação, é por ela que nós somos chamados de filhos de Deus, é pela palavra de Deus que nós cremos, aleluia, que os nossos nomes, né, estão escritos no livro da vida, né? Aqueles que aceitamos, reconhecemos ao Senhor Jesus como o único soberano, como o único dono da nossa alma, corpo e espírito do nosso ser. Amém? Então assim, vamos fortalecer a nossa fé, vamos fortalecer as nossas convicções, vamos fortalecer, aleluia, a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então vamos falar um pouco sobre o livro Isaías, do profeta Isaías, né? Eu ia começar do capítulo 2, mas o Espírito Santo é Deus, né? E ele é quem governa e quem direciona a igreja e os seus filhos em nome de Jesus. Então hoje, eu como missionário do Senhor e como profeta escolhido por Ele para Ele, né? Não para homem, não para agradar homem, para agradar a Ele, em nome de Jesus. Então glória a Deus, a glória para Jesus, a glória para Cristo, e que seja o Espírito Santo hoje encontrando um lugar, uma cavida, uma grieta sequer no teu coração, que você possa deixar Ele
ministrar, amém? Que você possa deixar Ele penetrar no íntimo, no profundo, no escondido da tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos ler em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui, o primeiro capítulo do livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, amém? Capítulo 1, amém? A visão de Isaías, o filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam os céus e dê ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Eu tenho alimentado e fiz crescer filhos, e eles têm se rebelado contra mim. O boi conhece seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor. Porém, Israel não conhece, meu povo não pensa. Eu vou ler esse versículo novamente. O boi conhece seu dono, e o jumento a manjedoura de seu senhor. Porém, Israel não conhece, meu povo não conhece. Meu povo não pensa. Glória a Deus. Quando aqui o profeta se refere a Israel, se refere ao povo de Deus, aos escolhidos do Senhor, os filhos da promessa. Amém? A nação pecadora, versículo 4. A nação pecadora, um povo carregado com iniquidade, uma semente de malfeitores, filhos que são corruptores. Eles têm abandonado o Senhor, eles têm provocado o Santo de Israel até a ira. Eles me deixaram e retrocederam. Porque vós não deverias mais ser afligidos? Vós vos rebelareis mais e mais. A cabeça toda está enferma e o coração todo fraco. Meu Deus. Desde a sola do pé até a cabeça não há solidez nele. Porém, feridas, hematomas e chagas putrefantes, elas não têm sido exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com unguento. Vosso país está desolado, vossas cidades estão queimadas a fogo, vossa terra, estrangeiros a devoram em sua presença e está desolada, porque é derrubada por estrangeiros. E a filha de Sião é abandonada como uma casinha em uma vinha, como um alojamento em um pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado para nós um remanescente muito pequeno, nós teríamos sido como Sodoma e semelhantes a Gomorra, totalmente destruídos. Ouvi a palavra do Senhor. Vós, governantes de Sodoma, Deus está se referindo ao povo de Deus. Essa palavra é para o povo de Deus. Mas como Deus fala para o povo de Deus, de forma violenta mesmo, acho que indignado, aqui. Ouvi a palavra do Senhor, vós, governantes de Sodoma. Ele se refere a Israel como se fosse Sodoma. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Para qual propósito é a multidão de vossos sacrifícios para mim? Diz o Senhor. Estou cheio de ofertas queimadas de carneiros e da gordura de animais cevados, e não tenho prazer no sangue de novilhos, ou de cordeiros, ou de bodes. Quando vindes para vós apresentardes perante mim, quem tem requerido isso de vossa mão? Que piseis meus átrios. Não tragais mais oblações vãs. Incenso é uma abominação para mim. Incenso é uma abominação para mim. As luas novas e Shabat, a convocação das assembleias, eu não posso suportar. Isto é iniquidade. E os ajuntamentos solenes. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim, diz o Senhor. Eu estou cansado de suportá-las.
E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei meus olhos de vós. Se, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito disso, Senhor. Embora vossos pecados sejam como escarlates, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Aleluia. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isso. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela estava repleta de juízo, a retidão se alojava nela, mas agora assassinos. Tua prata torna-se em escória, teu vinho misturado com água. Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama presentes e segue atrás de recompensas. Eles não julgam o órfão, nem fazem a causa da viúva vir até eles. Portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: eu me livrarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Glória a Deus. E eu voltarei minha mão sobre ti e purificarei completamente tua escória e removerei todo teu estanho e restaurarei teus juízes como no início e teus conselheiros como no começo. Depois tu serás chamada a cidade da justiça, a cidade fiel. Sião será redimida com julgamento. Glória a Deus. Preste muita atenção nessa palavra aqui do Senhor. Sião se refere ao povo de Deus, à igreja. Amém? Sião será redimida com julgamentos, né? E sua conversão com justiça. Ai, tá doendo, né? E a destruição dos transgressores e pecadores será concomitante, e os que abandonam o Senhor serão consumidos, porque eles sentirão vergonha dos carvalhos, os quais tendo desejado, e vós sereis confundidos pelos jardins que tendes escolhidos, porque vós sereis como um carvalho cujas folhas murcham, e como um jardim que não tem água. E o forte será como estopa, e o que fez como uma fagulha. Ambos queimarão juntos, e ninguém os apagará. Glória a Deus. Bendita seja a palavra profética do Senhor. Bendito seja o Espírito Santo que inspirou esta palavra. Bendito seja este momento em nome de Jesus. Bendita seja a graça de Deus que nos tem protegido, acobertado. Bendito seja o julgamento e o juízo de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre as nações. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Bendita seja a presença de Jesus. Amém? Bendito seja tudo aquilo que Jesus tem falado, que vai se cumprir nos últimos dias e que de fato se está cumprindo e que de fato vai se cumprir e que nós veremos a glória do Senhor através da manifestação, através do cumprimento, através, aleluia, da manifestação dos sinais. No mundo todo, no norte, no sul, no leste, no oeste, aqui no Brasil, na região norte, região sul, região leste, região oeste, Deus vai cumprir a sua palavra, porque Deus é fiel, porque Deus é Deus. Deus é um Deus de justiça e juízo. Deus, aleluia, é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor e o Deus das nações, como diz a palavra. Ele é o desejado das nações. Irmãos, em nome de Jesus, a palavra, se você leu comigo e você vai ler comigo, o
capítulo 1, tudinho, leia na sua versão, leia na sua Bíblia, leia, acompanhe essa palavra do profeta Isaías, capítulo 1, irmão, capítulo 1, Isaías, Deus começa falando para o povo de Deus, Deus começa chamando e ofendendo, irmãos, para que você leia e entenda, Deus começa a ofender ao povo de Deus, ao seu povo, a Sião, a Israel, e chama o povo de Deus de Sodoma, chama o povo de Deus como Gomorra, semelhante a Sodoma, semelhante a Gomorra. Deus chama o povo de Deus que tem se prostituído como uma prostituta, que tem caído tão baixo, irmão. Deus está indignado com o povo de Deus, Deus está indignado com a sua igreja. Não é somente uma palavra que foi, é uma palavra histórica do profeta Isaías para o povo de Israel naquele contexto, naquele tempo. Não, irmão, o Espírito Santo, eu creio que ele está fazendo essa mesma palavra, ele está trazendo à tona esta palavra para que nós, como igreja, como povo, como filhos, como escolhidos, como príncipes, como, aleluia, como nação santa de Deus, venhamos a entender que Deus é Deus e que no tempo certo, no tempo do Senhor, no tempo correto, no tempo estabelecido, Deus, ele vai manifestar a sua justiça e o seu juízo. Deus vai manifestar julgamento, principalmente sobre o seu povo, como diz a palavra de Deus, aleluia, que o juízo, aleluia, a justiça, o julgamento começa, irmãos, a ordem de Deus começa pela casa, pela sua casa, aleluia, pelos seus átrios, irmãos, aleluia. Se você leu comigo, aleluia, se você prestar atenção a todo esse capítulo, versículo por versículo, você vai entender que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele vai falar contigo, ele vai mostrar para ti, ele vai revelar para ti, ele vai te trazer um entendimento e uma cosmovisão espiritual de como está a condição, de como está a igreja, de como está o povo, de como estão os homens, como estão os líderes, como estão os principais, como estão, aleluia, os ministérios, os ministros dentro da igreja, como está Sião, como estão as vestiduras, como estão as vestes da igreja. Deus, através desta palavra, principalmente, é do Espírito Santo na tua vida, porque sem o Espírito Santo você não vai entender, você não vai discernir, você não vai receber, você quizás vai ser chocado, você vai ser estremecido por esta palavra, irmão. Primeiro capítulo do profeta Isaías, e ainda tem mais, irmãos. Eu espero que Deus me permita, no decorrer da semana, desse tempo, compartilhar mais sobre Isaías, porque Deus está falando, estamos nos últimos tempos, irmãos. Isaías é uma mensagem messiânica, completamente profética, não somente para aquele tempo, mas para os últimos dias, para esse tempo, para esses tempos de hoje, irmãos. E você e eu temos que prestar atenção aos sinais e às palavras proféticas, aleluia, e ver com os olhos do Senhor e entender com a mente do Senhor. Quem disse a palavra que nós temos a mente do Senhor. E se você não estiver ativo com a mente do Senhor, se você não tiver os olhos e a visão do Espírito Santo, você não vai entender nada daquilo que Deus está falando. Você somente vai ficar, aleluia, na expectativa, vai ficar somente olhando, expectando aquilo que Deus está fazendo, e vai fazer mesmo, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. É interessante que Deus, aleluia, ele fala aqui na sua palavra que se Deus não tivesse, aleluia, separado um pequeno remanescente, toda a igreja, todo o povo seria destruído, já estaria destruído, não existiria a igreja, irmão. E você e eu entendemos, sabemos que é verdade. Eu entendo realmente que é verdade, porque estamos nos últimos tempos onde, aleluia, infelizmente, para minha vergonha como cristão, como filho de Deus, para nossa vergonha, irmão, nós como igreja temos misturado o santo com o profano, e chamamos ao profano santo, e chamamos ao santo profano, e temos, irmão, desgostado a Deus, temos aborrecido o coração de Deus, temos desagradado a alma do Senhor. Mas Deus disse na sua palavra que se ele não tivesse, aleluia, separado um remanescente, irmão, eu entendo esse pequeno remanescente, Deus deixou, quando fala deixou, ele santificou, ele pegou daqui, desse mundo condenável, desse mundo corruptível, dessa geração totalmente corrompida. Deus separou, Deus, aleluia, ele deixou e separou uma geração, um pequeno remanescente, aleluia, em meio das nações, de todas as nações. Deus separou um pequeno remanescente, aleluia, porque senão Deus tivesse destruído toda a igreja, irmãos. A igreja, aquilo que nós chamamos de igreja hoje, está em uma tela de juízo muito fina, e a palavra de Deus, o chamado do Senhor, aleluia, resumindo todo este capítulo 1, aleluia, do livro de Isaías, irmãos, é arrependimento, é que o povo tem que se voltar, é que nós temos que parar de estar contaminando a presença e a casa do Senhor, irmão. Nós temos que nos retornar, voltar para Deus, irmãos. Chega de viver aquilo que você está fazendo na tua intimidade, na tua vida. Amém, Ana Paula, Tomás, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Deus abençoe você lá em Manaus.
Amém? Lembrança para a menina, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, estamos vivendo um tempo, realmente um tempo bem crítico, espiritualmente falando, aleluia, doutrinariamente falando, aleluia, eclesiasticamente falando, liturgicamente falando. Estamos vivendo um tempo realmente onde a palavra de Deus está sendo menosprezada, irmão. Você dirá para mim, mas como? Se nós pregamos, nós ouvimos a palavra, irmão, mas eu vou te falar assim, está sendo desprezada, porque a palavra de Deus, a palavra que vem de Deus, a palavra que é inspirada por Deus, a palavra que vem do Espírito Santo está sendo menosprezada, porque hoje em dia as pessoas estão escolhendo, como disse o Senhor Jesus, escolhendo, como disse o Espírito Santo, desculpe, aleluia, através de Paulo, estão escolhendo os seus próprios mestres para si, os seus próprios líderes, as próprias pessoas que estão falando, pregando, ensinando de acordo à sua própria vontade, aquilo para se agradarem a si próprio. Mas Deus disse assim, que quando chega esse pequeno remanescente que ele separou, ele escolheu, ele deixou, aleluia, separado para este tempo, para esta geração, um pequeno remanescente de filhos e filhas, de homens e mulheres, aleluia, realmente tomados pelo poder e pela presença do Espírito Santo, aleluia, que quando eles falam, quando eles liberam algo de Deus, quando eles vêm para confrontar o sistema e aquilo que está errado e errôneo dentro do povo de Deus, dentro da igreja, a igreja não vai aceitar, não vai reconhecer como Deus, não vai tomar como palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão com seus entendimentos endurecidos, eles estão embotados no seu pensamento, eles estão, aleluia, cegados no seu entendimento, irmão. Nós temos hoje que entender isso. O Espírito Santo está trazendo, aleluia, palavras para despertar a igreja, para que o povo desperte desse sono, que pare de estar sonhando tanto e vendo coisas que não é de Deus, coisas que realmente estão atraindo a ira de Deus, estão atraindo o juízo de Deus para suas terras, para seus países, para suas nações, irmãos, em nome de Jesus. Eu sei, meu irmão, que nós estamos vivendo tempos muito difíceis, irmãos. Hoje, a semana passada eu dei uma palavra de oração, uma palavra pequena, e orei um pouco, né, em nome de Jesus. Fiz uma chamada de alerta para a igreja, para as pessoas estarmos orando pelo estado de Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, irmão. Nós temos que orar, mas nós temos que entender a luz da palavra e a luz do Espírito Santo, irmão, que Deus está trazendo juízo sobre as nações, aleluia, sobre as nações orgulhosas, soberbas, arrogantes, idólatras, que estão vivendo uma vida totalmente contrária aos princípios espirituais do reino de Deus. Amém? Renato Bentes, Deus te abençoe, boa tarde, em nome de Jesus, glória a Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos poetizar as circunstâncias e as condições e aquilo que está acontecendo no mundo. Nós temos realmente que orar, sim, temos que orar uns pelos outros, temos que orar pelo perdido para que possa se encontrar com Jesus, e se você e eu não falamos de Jesus, não fazemos a nossa parte, quem vai fazer isso, irmão? Quem vai fazer a tua parte? Quem vai fazer a minha parte? Eu tenho que fazer a minha parte, você tem que fazer a sua parte, de pregar a palavra, de falar do nome de Jesus, de invocar, aleluia, o nome de Jesus, de chamar a atenção do povo, de ser possuído pelo Espírito Santo, aleluia, para que Deus venha falar contigo, para que Deus venha realmente fazer, aleluia, acontecer através da tua vida, no nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, é realmente sério, é realmente triste tudo aquilo que está acontecendo, e nós temos que entender que Deus está sentado no seu trono, aleluia, com o seu cetro de justiça. Diz a palavra de Deus que o trono de Deus está afirmado em justiça e juízo, aleluia, em justiça e juízo, e Deus é Deus, e Deus perfeitamente, melhor do que eu, melhor do que você, Ele sabe que Ele vai fazer justiça contra tudo aquilo que se levanta, contra tudo aquilo que se levanta em contra da sua vontade, contra todos aqueles rebeldes, contra todos aqueles soberbos, contra todos aqueles orgulhosos, contra todos aqueles idólatras que têm ofendido o coração de Deus. Deus vai fazer justiça. Deus está fazendo justiça, né? A Bíblia declara muito claro, irmão, que Deus não se alegra, Deus não faz festa, Deus não celebra a morte de um pecador, por mais pecador que seja, Deus não se alegra. Como você e eu muitas vezes nos alegramos e desejamos a morte, desejamos que a pessoa desapareça desse planeta com toda aquela raiva, com todo aquele rancor e ira e sentimento de vingança. Mas Deus não é como nós, glória a Deus que Deus não é como nós, irmão. Porque se realmente Deus fosse como nós, como eu, como você, já a igreja estivesse extinta, já a igreja mesmo fosse destruída, não pelo inimigo, mas pelo próprio Deus.
A igreja já tivesse sido destruída, aniquilada, dizimada, destruída, desaparecida do planeta Terra. Por quê? Porque Deus não suporta o pecado. Deus ama o pecador. Deus ama, aleluia, você. Deus me ama, aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo amor de Deus. Deus te ama. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se converta realmente. Deus quer que você pare de manifestar frutos que não coincidem, que não concordam, que não estão alinhados com, aleluia, o fruto do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmão, se você ler esse capítulo 1, como eu acabei de ler, o capítulo 1 do livro de Isaías, você vai entender realmente que Deus está falando nesse tempo, que Deus está gritando, que Deus está bradando, que Deus está soando o seu chofar, para que nós venhamos a entender que, aleluia, Ele está fazendo justiça, que Ele, aleluia, está já preparado, que Deus está pronto para fazer julgamento, aleluia. Mas, irmão, não é somente julgamento. Deus está prometendo aqui nesse capítulo 1 ainda, Ele fala que virá um tempo de restauração. Deus virá para restaurar. Ele vai fazer voltar, aleluia, ao seu povo para si. Mas aqueles que se arrependem, olha aqui, e voltarei minha mão sobre ti, purificarei completamente a tua escória, né? E removerei todo o teu estanho. Deus vai remover tudo aquilo, a tua escória. Irmão, existe uma igreja que está cheia de escória, de escoriações, está cheia de sujeira, que está cheia de riquezas, riquezas físicas, materiais que estão contaminando, poluindo, que estão realmente fazendo com que a igreja se torne hedionda diante do Senhor, né? Porque pensamos que o reino de Deus é um reino terreno. Pensamos e temos uma falsa revelação de que o reino de Deus é um reino terreno. Quando o próprio Jesus falou e declarou com a sua própria boca que o reino de Deus, o reino dele não é dessa terra. Então por que nós estamos mal ensinando falsamente, manipulando e enganando o povo de Deus de que o reino de Deus é aqui na terra? E ensinando de que o reino de Deus temos que manifestar aqui, irmão. Nós temos que manifestar o reino. O reino fala de governo, de autoridade, domínio do Espírito de Deus em nós e através de nós. Mas o reino de Deus, irmão, não é dessa terra. Não provém de nada de prata, nem de ouro, nem de vinho, de nada, nem de coisas materiais, nem de casa, nem de pintura, nem de grandes templos, nem de grandes sinagogas. Não, o reino de Deus não vem daqui. Tem pessoas que estão ensinando as pessoas praticamente a ficarem aqui na terra, ensinando um falso reino de Deus. Então assim Deus fala que Ele já separou um remanescente dele, de Deus. Um remanescente santo, um remanescente purificado, um remanescente entendido, pessoas que clamam, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, pessoas que obedecem a Deus, pessoas que estão decididas a morrer pela causa de Cristo, pelo Evangelho, pessoas que estão dispostas a sofrer até pelo Evangelho, pessoas que não se importam com a sua própria vida, pessoas que estão dispostas a derramar o seu próprio sangue por amor de Jesus, por amor da glória de Deus, por amor, aleluia, da igreja, por amor da verdade da palavra de Deus, aleluia, em nome de Jesus. Por isso que irmão, eu não vou me cansar de dizer até que eu veja o contrário. Se é que isso vai acontecer, irmão, a igreja tem fechado as portas para que o Espírito Santo, aleluia, governe, traga a revelação, traga a ordem, traga, aleluia, a escolha do Senhor, traga a presença do Senhor dentro dos templos, dentro das casas de oração, e tem jogado para fora a presença e a pessoa do Espírito Santo. Então hoje as pessoas falam do Espírito Santo da boca para fora, mas não vivem nele e não conhecem ele, não sabem o que é ele, o que ele está pensando, e não conhecem a vontade de Deus, porque o Espírito Santo, meus irmãos, igreja de Deus, aleluia, o Espírito Santo é quem traz a revelação daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que está no coração de Deus. É o Espírito Santo que faz isso, irmão. Não sou eu, não é você, não é ninguém, não existe teólogo algum que faça isso. É o Espírito Santo, diz a palavra que é Ele quem vai nos guiar a toda a verdade e a toda a justiça, amém? Então é o Espírito Santo, Ele que está separando, Ele já fez, Ele já separou, aleluia, essa geração, esse remanescente de Deus, selado, marcado pelo sangue do Cordeiro, aleluia, no meio das nações, em nome de Jesus. Então quer dizer, irmão, que essa geração que Deus separou, que Ele chama de remanescente através do profeta Isaías, não é todo mundo, não é aquilo que se chama igreja. Aquilo que você chama de igreja quizás não é a igreja de Cristo, porque quizás a igreja de Cristo, a igreja de Deus, o povo de Deus, é aquele remanescente que Ele separou para si,
para marcar um diferencial, para marcar realmente a diferença no meio das nações. Em nome de Jesus. E demonstrar que Ele é Deus, que Ele continua sendo Deus, que o profético realmente vai fluir através desse remanescente, o verdadeiro, genuíno, apostólico, profético, evangelístico, pastoral, vai fluir através desse remanescente. Pessoas que são possuídas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que não se mancham, que não se contaminam com as coisas do mundo. Pessoas que não pegam emprestado nada do sistema. Pessoas que não querem nada do sistema. Que mesmo que nós moremos dentro do sistema, diante dos olhos humanos parece que somos do sistema, mas nós não somos, porque somos uma geração comprada por alto preço, por preço de sangue. Pessoas que, mesmo que as pessoas não vejam, como muitas pessoas falam com os olhos humanos, com a visão humana, você não tem cara de remanescente, você não tem cara de filho de Deus, você não tem cara de homem de Deus. Irmãos, cara, não importa, o que importa, irmãos, é aquilo que você vai manifestar diante das pessoas, com o teu caráter, com o fruto do Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus. É fácil, nunca será fácil, mas esse remanescente é uma geração guerreira, é uma geração, aleluia, que está em contra do sistema, que não se amolda, que não se encaixa, que não pega emprestado, irmão. Temos que entender isso, irmão, porque Deus está trazendo justiça e juízo no meio das nações e manifestando ao mesmo tempo, aleluia, os seus sinais, aleluia, cumprindo a sua palavra, que é verdade. E muitas vezes as pessoas pensam estão aí como que dopados, estão insensíveis àquilo que Deus está fazendo. Não estão entendendo nada, estão vendo e enxergando com os olhos do Espírito o que Deus está fazendo, aquilo que Deus está ministrando através de todos os acontecimentos no mundo todo. E Deus está gritando, Deus está falando que se arrependa, Deus está falando ainda, aleluia, em nome de Jesus, que se arrependa, que se converta, que parem de andar em caminhos tortuosos, que endireitem as suas veredas, em nome de Jesus Cristo, e para a glória de Deus, comecem a endireitar realmente o teu evangelho, comecem a viver o evangelho, irmãos, é o poder de Deus. O evangelho não é comida, não é bebida, não é nada aquilo que você pensa, que você acha. O evangelho é o poder de Deus para salvar vidas, para a salvação a todo aquele que crê. Irmão, se aquele todo que crê, aleluia, você tem que estar lá, você tem que ir até lá para pregar a palavra, para que você veja que a palavra, que o evangelho é o poder de Deus. Quando você fala da palavra, quando você libera a palavra, quando você libera o verbo de Deus através da tua vida, pessoas vão ser convertidas, pessoas vão ser alcançadas, pessoas, irmãos, vão ser tocadas pela palavra, pelo Espírito Santo na tua vida e na minha vida, no nome de Jesus. É isso que é o evangelho, irmãos. Só que as pessoas estão brincando de crentes, estão brincando de evangelho, estão brincando de evangélicos, estão brincando de profetas, estão brincando de apóstolos, estão brincando de pastores, pensando que pastor é qualquer pessoa que colocam aí no púlpito, senta lá numa cadeira, irmão. Não é. Pastor é aquele que dá sua vida pelas ovelhas, e o modelo e o exemplo que nos dá é o próprio Senhor Jesus. Ele que é o pastor. Esse é o modelo pastoral que nós temos. Aquele que dá sua vida, aquele que sabe que dá sua vida pelas ovelhas. Como diz a palavra de Deus, não tem ninguém que ama mais do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Então um pastor é aquele que sabe amar, que ama de verdade, que demonstra, não da boca para fora, não somente com palavras vazias, não somente com palavras de lá do púlpito, com um carisma, não, irmão. Não tem um pastor maior ou melhor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Não é uma pessoa que realmente ama, um pastor de verdade, aleluia, e me focando nesse ministério especificamente. É uma pessoa que sabe amar e que ama, que demonstra amor. Não é somente que fala da boca para fora, porque Jesus falava assim: filho, minha filha, eu te amo, minha filha, que você quer que eu te faça? E ele perguntava: que tu quer que eu te faça? Porque o amor é você fazer pelo outro. É isso que é amor, é fazer pelo outro. Não é falar pelo outro, não é falar do outro, não é condenar o outro. O amor, irmão, é fazer pelo outro. Estar consciente, ter noção de que existe, de que há pessoas ao teu redor, dentro da tua igreja, na tua família, no teu próximo, que precisa da ajuda, que precisa de amor físico, de amor demonstrado, como Jesus falou: que você quer que eu te faça? Porque tem pessoas, irmãos, que estão esperando somente, aleluia, que estão esperando por você e por mim, que estão esperando para que você demonstre o amor, para que você pratique o amor, aleluia. Não somente fale do amor, porque falar é muito fácil, falar de políticos, falar do amor é politicagem. Então você tem que demonstrar com a prática, irmão, o amor de Deus. Com a prática, faça algo com a tua vida, com o amor de Deus. Deus é amor. Faça algo com Deus na tua vida, em nome de Jesus. Deus é amor. Não somente fale do amor, seja o amor em pessoa.
Mesmo sendo pecador, o Espírito Santo ele vai te guiar a demonstrar amor, a dar a tua vida pelos teus amigos. Seja um pastor, seja profeta, seja apóstolo, seja evangelista, seja um mestre, seja um diácono, seja um cristão comum que está na cadeira, usando o amor de Deus, irmão, aleluia, é demonstração, é demonstrável, você tem que demonstrar, porque ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos, pelo seu próximo, assim, do mesmo jeito que Jesus deu a sua vida por nós, por você e por mim. E Ele nos deu uma ordem, aleluia, que da mesma forma que Ele nos amou, nós também temos que amar. Da mesma forma que Jesus nos amou, nós temos que amar. Mas se você não tiver o Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça, do juízo, você nunca vai amar como Jesus. Você nunca vai demonstrar o amor como Jesus. Aí você me responderá, mas somente Jesus? Não, nós temos o Espírito Santo de Jesus dentro de nós. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus está dentro de mim, dentro de você. Então você tem, aleluia, a liberdade e o poder de amar do jeito de Jesus. Mas se você não tiver o Espírito Santo, se você não se deixa guiar por Ele, primeiramente você não é filho de Deus. E segundo, você nunca vai demonstrar o amor de verdade. Você nunca vai ser um reflexo do amor de Deus aqui na terra para aqueles que precisam. Você nunca vai praticar o amor de verdade. Porque ninguém tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Como é que é Deus, irmão? Como é que é Deus? Por isso que Deus aqui no capítulo 1 de Isaías, ele começa a manifestar, aleluia, o seu coração. Deus abre o seu coração através do profeta Isaías, através dessa leitura, você vai ver como Deus abre o seu coração e você vai ver no profundo, no íntimo de Deus, através do Espírito Santo, você vai entender o que há no coração de Deus, que Deus chama Israel, Deus chama seu povo, Deus chama o povo de Sião de prostituta, Deus chama de Gomorra, de Sodoma, irmão, Deus fala de juízo, Deus fala de que ele vai açoitar, de que Deus que estão tem manchado, tem maculado, de que Deus teve que separar dessa geração corrompida que se chama de povo de Deus. Deus teve que separar um remanescente para Ele, um pequeno remanescente para Ele, para que marque a diferença, porque senão Deus ia destruir tudo, porque senão não existisse povo de Deus, não existisse nada. É por isso que eu cada vez mais eu dou glória a Deus pela misericórdia de Deus, porque é pela sua graça, pela sua misericórdia que nós não somos consumidos, é pela sua misericórdia que nós não somos destruídos, é pela sua misericórdia e compaixão que Deus continua sendo fiel, mesmo que você, mesmo que eu sejamos infiéis, Deus tem permanecido fiel à sua palavra, aleluia, os seus princípios, Deus tem permanecido fiel, aleluia, o seu amor por você e por mim, aleluia, ao seu povo amado, a sua igreja, irmão, mas se você, se eu não nos arrependemos hoje, aleluia, amanhã pode ser tarde, amanhã pode ser muito tarde, em nome de Jesus Cristo, em nome de Cristo Jesus, irmão, se arrependa, se converta de verdade, em nome de Jesus, e para de brincar de crente, para de brincar, Deus não é um brinquedo, Deus não é um brinquedo, Deus não é criança, Deus não é moleque, em nome de Jesus, se arrependa agora, em nome de Jesus, e busque o Senhor enquanto é tempo, busca o Senhor enquanto é tempo, porque você vai chegar um tempo, se você não vai buscar, quando você queira buscar a Deus, vai ser muito tarde, então busca hoje, se arrependa, vá aos pés, aleluia, da cruz, vá aos pés do Senhor e se humilhe, se arrependa, chore, aleluia, pelo arrependimento, chore pelo perdão de Deus, já Deus te perdoou, mas chore o perdão, Deus quer ver a tua atitude, Deus quer ver o teu coração, Deus quer ver a tua vida prostrada, rendida aos pés deles, e Ele vai te dizer, bem-vindo meu filho, aleluia, era assim que eu te queria ver, era assim que eu queria ver o teu coração quebrantado, totalmente quebrado diante de mim, porque eu posso restaurar, eu posso transformar, eu posso mudar, eu posso dar uma nova forma, eu posso reformar. Deus faz isso. Deus é um Deus de reforma, Deus é um Deus que faz tudo novo, Deus faz tudo e leva tudo ao desenho original. Deus quer levar a igreja, ao seu povo, ao desenho original, onde nós, aleluia, somos guiados, possuídos pelo Espírito Santo, onde nós andamos com a identidade de filhos certa, conforme o coração de Deus, alinhados, aleluia, com a palavra de Deus, amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus que eu queria compartilhar hoje, neste dia de sábado, amém? Isaías capítulo 1, eu li tudinho, aleluia, todo o capítulo, leia esse capítulo, leia, ore antes de ler esse capítulo e ore, aleluia, depois de ler. E se você ora mais ainda em nome de Jesus, porque Deus ainda tem muita palavra, tem muita revelação só através desse capítulo 1, você vai entender o que Deus está falando. Você vai entender o coração de Deus, você vai entender o que Deus está falando para o seu povo, para a sua igreja, para Israel, para o povo de hoje em dia, para a sua igreja, para o povo de Sião.
Mas Deus aqui nos dá uma palavra, irmão, a mim e para você. Lavai-vos, purificai-vos, aleluia. Retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. E aleluia, cessai de fazer o mal. Essa é a palavra de Deus, é a ordem de Deus, é o comando do Espírito Santo, é o comando de Deus para mim e para você. Lavem-se, purifiquem-se, retirem a maldade de vossos corações, das suas atitudes, diante dos meus olhos, porque Deus está vendo, olha aqui, Deus está vendo, Ele fala diante dos meus olhos, lavem-se, purifiquem-se, retirem a maldade diante dos meus olhos. Cessem, parem de fazer o mal. Chega, igreja, chega de fazer o mal. Chega de fingir, chega de tanto engano. Chega de ter ódio do teu irmão. Chega de ser um assassino do teu irmão. Chega de ser um perseguidor do teu irmão. Em nome de Jesus, aceita a palavra, aceita a correção de Deus e do Espírito Santo. Aceita, porque Deus vem com mais julgamento, Deus vem com mais juízo, Deus vem realmente com condenação, aleluia, manifesta para cumprir a sua palavra, para que você entenda que Deus é Deus e que Deus não pode ser burlado, e que há Deus realmente, que Deus está vivo. Amém, irmão? É muito triste o que está acontecendo nas nações. É muito triste o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É muito triste o que está acontecendo em várias cidades lá em Rio Grande do Sul. É muito triste, irmãos, aquilo que está acontecendo no Brasil. É muito triste. E eu insto a igreja para que continuemos orando, para que Deus possa ter misericórdia. Mas sendo realista, à luz da palavra, Deus está fazendo justiça também. Porque Deus não suporta a idolatria. Deus não suporta a idolatria. Deus não suporta o ocultismo. Deus nunca vai suportar o satanismo. Deus nunca vai suportar quando o povo, quando a criação se dobra, se inclina diante de imagem, diante de ídolos que Deus não manda adorar. O único digno de ser adorado é Deus. O único Deus é Deus. Ele é o único Deus. Não existem vários deuses. Não existem 1, 2, 3, 4, 5. Não existe. Só o Senhor é Deus. Só Elohim é Deus. Só, aleluia, Ele é o nosso Deus. Só Jesus é o nosso Deus. Não existe, não há outro. Jesus não é uma imagem, não é um quadro. Jesus é Espírito. Deus é Espírito. Deus é amor. Ele é o único digno de ser adorado, e somente a Ele eu vou dar glória e honra. Só diante dele eu vou me prostrar, só diante dele eu vou dobrar meus joelhos, só diante dele eu vou levantar as minhas mãos e dizer: Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim, porque somente Ele é Deus. Amém? Deus nos criou a nós, irmãos, para ser adoradores dele. Deus não nos criou para escolher um Deus alheio à vontade dele. Deus nos criou para adorar Ele. Mas mesmo assim Deus tem sido tolerante com você, com a igreja, com a humanidade. E Deus ainda continua falando: eis aqui eu coloco diante de vocês a maldição e a bênção, e vocês escolhem. Deus nos bota para escolher. Vocês querem ir para o inferno? Então vocês escolhem. Eu vou respeitar a tua decisão. Vocês querem ir para o céu? Então escolhem a bênção. Mas eu vou te dizer, a bênção, irmão, você vai ter que conquistar. Porque você vai ter que obedecer, você vai ter que se humilhar, você vai ter que renunciar, você vai ter que cortar muitos vínculos, você vai ter que deixar de andar com muito tipo de pessoas que não prestam, que não te agradam, que não edificam, que não agradam o coração de Deus. Então, a bênção, irmãos, do Senhor vai te enriquecer no coração de Deus. A bênção do Senhor. É isso que Deus quer para você, a bênção dele para você. Mas se você escolhe a maldição, se você escolhe fazer aquilo que é sagrado a Deus, Deus vai trazer justiça, juízo, condenação e vai cumprir a sua palavra, aleluia, sobre as nações. Porque Deus é Deus. Mas Ele espera que algum dia você volte para o Senhor, que você se converta, que você realmente clame e peça perdão em nome de Jesus Cristo. Então, lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Igreja, aprende. A igreja hoje, o povo de Deus desaprendeu. Escuta muito bem, o povo de Deus desaprendeu a fazer o bem. Então aqui Deus nos manda: aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, pleiteai pela viúva. Viva o Evangelho. É prático, né? É prático. Aprendam a fazer o bem. Busquem o juízo. Aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é agradável, aquilo que tem bom nome. Nisso que você tem que pensar, é isso que você tem que fazer e viver, né? Aliviar o oprimido, não é para destruí-lo, mas para aliviar, né? Mas do jeito que Deus manda, do jeito de Deus, né? Fazei justiça ao órfão, né? Pleiteai pela viúva, e assim por diante, irmão. Leia o capítulo 1 do livro de Isaías.
E que o Espírito Santo de Deus fale contigo, fale comigo mais ainda, fale com o teu coração, fale com o teu pai, fale com a tua mãe, fale com a tua vida também, fale com teus líderes, fale com você mesmo, para que você entenda que líder não é somente um título, líder é prático, é demonstrar Jesus, é refletir Jesus, é querer fazer a vontade do coração de Deus, não a tua vontade. Não são os teus planos, meu irmão. Não são os teus projetos que vão dar certo, não. É a vontade de Deus que vai prevalecer. Faça como Jesus. Seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Seja feito os teus planos e não a minha. Seja feito o teu querer e não o meu querer. E você vai ver a Deus agindo na tua vida poderosamente. Você vai ter que renunciar a muitas coisas quando você diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer. Você vai ter que fazer muita coisa para agradar a Deus, renunciar, cortar muitos vínculos, muitos laços, sair de lugares, deixar de ir a lugares, mudar hábitos em nome de Jesus, porque é isso que é o Evangelho, é mudança, é transformação, é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiramente para você, para a igreja. Amém? Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, continuamos orando pelo povo de Rio Grande do Sul, pelas regiões sul, onde as chuvas vão se desatar violentamente.